Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje entrevista o presidente da Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, o Dr. Floriano de Sá Neto. Você pode mandar suas perguntas para o nosso WhatsApp. Mande sua pergunta aqui sobre a reforma da Previdência, o que você acha a respeito, para o WhatsApp 17 9647 3337 ou ainda para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que aparece aí no rodapé da sua telinha, ou então @José M. Trindade. Doutor Floriano, no primeiro bloco a gente falou muito dessa questão do déficit do serviço público. E como é que está a questão do déficit da Previdência Social? E outra coisa, a idade mínima, todo mundo diz que ela é fundamental, uma vez que as pessoas estão vivendo mais e chegam hoje aos seus 60, 65 anos com plena capacidade de trabalho, todo mundo aí, na maior parte, obviamente, em grande parte do país, né? A gente tem muitas pessoas que têm problemas assim, que chegam aos 65 anos, por exemplo, no meio rural, impossível continuar trabalhando sob o sol forte aos 65 anos. Mas em alguns casos, parece nas grandes cidades, principalmente na Previdência e na aposentadoria urbana, isso seria possível. Qual é a sua avaliação? Vamos de novo lá, ao regime geral agora. Nós temos que ter em mente, eu esqueci agora o número da lei, mas já houve a reforma em 2015, o fator previdenciário hoje, ele está adequado já agora com uma regra a 90-100. Então, você tem agora uma... O 85-95, né? Que tem que somar o tempo de contribuição com o tempo, com a idade, para a pessoa poder requerer aposentadoria. Aí a gente tem agora uma regra de transição até 2026, que vai aumentar isso para chegar no número que eu falei. Então, você tem, ou seja, você já fez a reforma do regime geral e ela vai chegar, são níveis que nós teremos que são iguais ao do primeiro mundo. Sendo que a realidade brasileira não é homogênea, não é a do primeiro mundo. Nós temos, por exemplo, a cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, a mais rica do Brasil, quando você pega os extremos de regiões populosas, né, você tem lá 10 anos de diferença na expectativa de vida. Então, o Brasil é um caso sui generis. A Previdência Social, ela não pode ser objeto de paixões, ela tem que ser objeto é um contrato social muito importante. Nós temos que lembrar hoje que 80% dos municípios brasileiros, eles recebem mais dinheiro do regime geral, do INSS, do que o dinheiro propriamente que é encaminhado pelos fundos de participação do município. Então, é uma questão muito séria. O que nós estamos levantando nessa questão da reforma, a reforma ela pode ser feita por dois lados, pela diminuição da despesa, e aí vai ser muito interessante nós verificarmos, viu, Zé Maria e Denise, na semana que vem, o relatório da CPI da Previdência, porque você pode e deve melhorar o gerenciamento das contas previdenciárias. A gente, com toda a carência que nós temos hoje no serviço público, sem dúvida nenhuma, a gente teria condições de melhorar o combate às fraudes, o combate à sonegação e tantas outras medidas. Então, esse é um caminho. E o outro caminho foi adotado pelo governo, que é a retirada de direitos. Isso de uma maneira brutal, sem uma transição, e não teria nenhum problema da gente discutir aqui uma regra de aposentadoria só por idade, se nós tivéssemos uma regra de transição mais alongada, e não da forma como foi colocada. A gente, então, deixa bem claro, a Anfip, nós não somos contra a reforma, nós somos contra essa reforma que foi encaminhada, porque ela não atende a padrões mínimos de interesse da sociedade. Pois é, o Dr. Floriano Sá Neto é presidente da Anfip, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Recentemente houve uma união ali da Receita da Previdência com a Receita Federal, né? Como é que está esse processo? Já está totalmente integrado os dois sistemas? Olha, já tem 10 anos que houve a fusão e ainda foi no primeiro governo do presidente Lula. A premissa básica era facilitar a vida do cidadão, não precisar receber a visita de 2 auditores fiscais para fiscalizar. Mas recentemente nós tivemos lá mesmo, na CPI, a presença de uma autoridade da Receita Federal do Brasil, que trouxe à baila uma situação assim, preocupante. Hoje nós temos mais ou menos 800 auditores fiscais da Receita Federal que são incumbidos de fiscalizar o regime geral. Há 10 anos atrás, eram 4.000. E eu lhe digo que nossos resultados eram muito bons. Para quantas aposentadorias tem que ser fiscalizadas? Pois é, hoje qual é o universo? É o universo que essas 800 pessoas precisam
fiscalizar. Pois é, assim, na realidade aí são milhões de empresas, milhares de contribuintes. Ou né? seja, é uma peneira, né? Porque assim, não tem como 800 pessoas... Mesmo com tudo informatizado, deve ser difícil com pessoas. Nós entendemos que 10 anos depois, efetivamente 800 não dão conta do que 4.000 faziam há 10 anos atrás. Tá? Então, não digo que seja somente esse o problema. Né? É nessa questão dos sistemas, por exemplo. Até hoje, nós temos um ponto importantíssimo que é pouco falado aqui no nosso debate, que é a substituição da GFIP, que é a Guia de Informações da Previdência Social, pelo e-social. O e-social que recentemente foi implementado a partir do empregado doméstico, que ele é absolutamente necessário, é imprescindível que ele seja estendido a todas as empresas, e ele vem, seguidamente, ano após ano, ele vem sendo empurrado para frente. Então, acontece alguma coisa que impede o e-social de efetivamente estar atuando, e aí sim, eu acredito que com o e-social plenamente incorporado na vida das empresas, o fisco poderia ser muito mais eficiente, porque ele é um elemento que vai inibir fraudes. A GFIP é um instrumento bom, mas ele é um instrumento de uma tecnologia ultrapassada. Então, ela precisa ser substituída, e a FIP vem denunciando isso também foi denunciado na CPI, que é essa linha de reforma que nós entendemos como prioritária, a reforma gerencial. Pois é, aqui tem as primeiras perguntas, obrigado pela participação. Diz aqui o José Carlos: os militares se aposentam aos 30 anos de contribuição, mas não têm fundo de garantia. Com as mudanças, teremos direito a este benefício? Outra pergunta também nessa linha. Por favor, responda para mim uma dúvida. Sou pensionista do meu marido falecido e pago INSS. Tenho 52 anos. Vou conseguir me aposentar? Então, essa aposentadoria especial aqui, o direito a fundo de garantia não tem porque não depositou militar. E com relação à aposentadoria de quem recebe pensão? Vamos começar por essa. Efetivamente, esse é um problema. O governo até resolveu, em parte, essa questão da vedação de acumulação entre aposentadoria e pensão, mas ele limitou em um salário mínimo. Então, aliás, dois salários. Projeto, né? O projeto que já foi o que ele encaminhou e depois o que foi apresentado como parecer do relator. Mas, assim, de uma maneira, se ela ganha mais do que isso, então ela não, em uma vez aprovada a reforma, há um problema, vai haver um problema. Porque, efetivamente, você contribuiu para a Previdência e depois você não vai poder usufruir, então alguém vai ficar com essa. Eu acho que isso é inconstitucional. Tá? Você pagou. Né? Mas e hoje, o projeto limita, né? Sim, você tem que ter o limite de até 2 Mas salários. Aqui, cá para nós, doutor Floriano, o senhor acredita na aprovação desse projeto? Olha, esse projeto é muito ruim. Eu acho que os próprios deputados, que são a primeira casa que vai avaliar a emenda, eles já estão amplamente convencidos de que esse projeto não serve. Não serve, a sociedade reagiu, e isso eu acho que o presidente Temer ele devia também olhar, porque eu acho que isso é muito responsável pela baixa popularidade dele, que ele encaminhou uma proposta que mexeu com todo mundo, tá? Só não mexeu com os militares. Né? Então, a gente tem que falar para esse cidadão que fez a pergunta que os militares não estão contemplados em nada muda os direitos da reforma, né? Ou dos proventos e das pensões dos militares. Não há nada que trate sobre isso na reforma. Boa noite, sou Fátima de Jesus, de Riacho Grande, São Bernardo do Campo, São Paulo. Por que se tira da Previdência valores pagos a outros órgãos que não são aposentadoria? Esse é um argumento aí da história porque a Previdência é deficitária, né, de que se retira, por exemplo, salários, né, dos funcionários da própria Previdência. Queria que o senhor respondesse para a Fátima. Fátima, a gente aqui tem pouco tempo para falar, mas a Previdência ela faz parte de um sistema maior chamado Seguridade Social, que são 3 políticas cobertas pela Constituição: saúde, previdência e assistência social. O que a gente tem nesses desvios que são históricos é justamente isso. Há esse caso que você citou, realmente, o pagamento dos servidores da Seguridade Social, ele vai à conta do orçamento da Seguridade Social. Isso está errado. Todos os servidores públicos têm que ser pagos à conta do Tesouro Nacional. Não há por que diminuir o resultado da Previdência ou da Seguridade Social por conta disso.
nós temos que lembrar que isso remonta às coisas muito mais antigas. É a uma Previdência briga Social. lá do governo Sarney, né? Veio lá da reforma, tinha um antigo INAMPS, que aí depois que era do Ministério da Previdência, e o Assim, sistema a Previdência de saúde, criaram sempre o sistema foi, único, foi aquela confusão. A Previdência sempre foi encarada olha aqui como que interessante. uma mãezona, né? Eu vi um debate na comissão lá da reforma da Previdência e o técnico da reforma da Previdência, do Ministério da Previdência, disse que não se poderia iniciar um debate sobre Previdência negando o déficit. Aí ele comparou, era como se fosse um congresso de física e alguém chegasse dizendo que a lei da gravidade, na verdade, nunca existiu, né? E aí vem aqui a pergunta sobre o déficit, né? O Luciano Primo, ele é de Mulungu, em Pernambuco, ele dizendo que a CPI está provando que não existe o tal rombo da Previdência. Existe ou não existe esse rombo? Esse buraco? Pois é, vamos lá de novo aqui. Mulungu, de Pernambuco. A Anfip, ela tem-se assim, a gente faz a leitura do conceito constitucional. O conceito constitucional, ele não determina que as contas previdenciárias elas sejam apartadas das demais contas da Seguridade Social. Ele só vincula a folha ao pagamento da Previdência, só isso, uma das fontes. Mas eu tenho as outras fontes que compõem esse orçamento, e esse é um dos problemas que nós temos hoje, é o tamanho do orçamento da Seguridade Social. Nós estamos falando de 800 bilhões de reais por ano, assim, em número redondo, e isso chama a atenção, principalmente num período de escassez de recursos, onde os gestores ficam tentados, né? Isso acontece muito, por exemplo, nas prefeituras, né? Onde está mais perto lá o gestor e as obras, por exemplo. Então, a pegar esse dinheiro, daí vem a DRU, que desvincula recursos para outras possibilidades, né? Então, assim, o nosso problema na Previdência Social, por incrível que pareça, é do tamanho do sistema de proteção social e do interesse que ele desperta, principalmente nos gestores públicos. É verdade, hoje o que a gente percebe é que todo mundo que pode joga a sua despesa para o orçamento da Seguridade Social, que é onde está o dinheiro da Previdência, né? Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. Um outro tema que a Anfip está tratando diariamente é a reforma tributária, que agora, inclusive, vai mudar de nome. Vocês começaram a chamar, eu soube aqui hoje à noite, que isso agora, em vez de reforma tributária, vai se chamar de novo modelo tributário. Já dá para fazer aí uma síntese do que a Anfip pretende apresentar? Todo mundo fala muito do IVA, o Imposto de Valor Agregado. O senhor acha que a gente pode ter? Porque no Brasil a gente paga tanto imposto. É o projeto do Howley. Quando é que nós vamos ter, assim, nós teremos uma transparência maior na quantidade de impostos que a gente paga todos os dias para o governo? Pois é, a Anfip chegou à conclusão, depois de um debate de algum acúmulo, né, de que, na realidade, reformar não é mais suficiente. Nós precisamos de uma concepção nova. Os desafios hoje não são só brasileiros. Hoje a tributação é global, ou seja, nós estamos aqui com exemplos de empresas, grandes empresas brasileiras, que transferem a sua sede para um paraíso fiscal e começam a fazer as suas relações comerciais com preço mais baixo. Então, assim, os desafios são enormes, né? Mas o principal... Isso se refere ao comércio, pela Isso, por exemplo, no comércio. Mas então, o principal desafio que a Anfip se propôs é repensar esse modelo de uma maneira inteira. Ou seja, não adianta mais pequenos remendos, vamos alterar o PIS/COFINS, por exemplo, é o primeiro remédio, né? Ou vamos aumentar, como tivemos agora, a contribuição sobre os combustíveis, né? Então, assim, chega desses puxadinhos. Entendemos que a carga tributária ela atingiu um limite. O que se trata agora é de redistribuir essa carga, principalmente tendo em vista levar essa carga tributária efetiva àqueles que nunca pagaram. E, por incrível que pareça, os que não pagam são os que têm mais renda. O Brasil, infelizmente, hoje é o verdadeiro paraíso fiscal das grandes rendas. Eles pagam, em comparação com o mundo da OCDE ou com os Estados Unidos, eles pagam muito menos impostos do que pagariam lá fora. Então, se tem paraíso fiscal, não são esses conhecidos, não. É o Brasil que é um paraíso fiscal. A Anfip se propõe, e nisso é uma parceria com a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Nós juntamos aí as duas experiências, tentando romper um desafio que existe,
que é o Pacto Federativo, por exemplo, o que é de cada um, o que é do Estado, o que é do município, o que é da União. Então, é um grupo de mais ou menos 50 especialistas, são desde auditores, professores, são estudantes. Então, assim, temos um cardápio de opções e agora, já no mês de novembro, nós pretendemos levar ao conhecimento, estamos falando aqui em primeira mão, na Rede Vida, vamos levar ao conhecimento da sociedade, isso que eu tenho falado assim, nas minhas conversas. A Anfip e o Fisco estadual, nós estamos levantando um esqueleto. Vamos levar isso para a sociedade organizada, para qualquer brasileiro opinar, e a nossa proposta é muito clara, nós queremos produzir um modelo tributário novo que venha no sentido de suportar o gasto social. Para a Anfip é inegociável, não temos condição no Brasil de regredir socialmente, não é possível admitir isso, que os nossos filhos, que os nossos netos herdem um país pior do que nós temos hoje, ou mais injusto ainda. Então, é a contribuição que a Anfip e a FENAFISCO darão. Isso será rápido e nós pretendemos até maio e junho terminar esse trabalho e fazermos um debate aí com os candidatos a presidente, a governador, deputado, que são as pessoas que efetivamente terão condições. Entendemos que nesse governo atual e nesse cenário é muito difícil se aprovar uma reforma, principalmente dessa monta que estamos pensando. Sabe o que anima? É que, pela primeira vez, sindicatos fortes como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais e também dos auditores da Receita Federal, esses auditores se unem para definir um projeto do novo modelo tributário. A importância disso, e no terceiro bloco a gente vai comentar mais, é porque até aqui, até hoje, todas as associações e sindicatos, eles se organizavam para pedir aumento salarial. E é a primeira vez que eles pensam um modelo de país, um modelo tributário que está sendo falado aqui em primeira mão, no Frente a Frente. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta.